Em comum acordo com os vereadores, faremos hoje apenas as lideranças partidárias. Sendo assim, tem direito à palavra o vereador Oswaldo Camargo pelo MDB e o vereador Marco Bortoleto como líder do prefeito. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente Mário Padilha, senhora vereadora, demais nobres edis dessa casa, servidores do nosso legislativo, servidores da prefeitura, todas as secretarias, pessoas que nos visitam nessa noite, muito obrigado pela presença, internautas que nos acompanham através das redes sociais. A todos, minha saudação. A Lapa nasceu do caminho das tropas no ano de 1700. E por estar no meio do caminho, onde hoje é Rio Grande do Sul, e a feira de Sorocaba, tornou-se um momento para frente, um entreposto conhecido como Feirinha de Sorocaba, o que trouxe a riqueza que construiu o centro histórico, conhecemos, nos orgulhamos e precisa ser preservado. Mas isso não aconteceu ao acaso e tem muito a ver com este prédio que aqui estamos e as duas figuras que ocuparam o cargo de camaristas, denominação que antecedeu o que exercemos hoje como vereadores. Estamos falando de Davi dos Santos Pacheco, barão dos Campos Gerais, e João da Silva Machado, o barão de Antonina, por assim dizer, nossos colegas de legislativo. Essa foi a base do progresso que deu um salto em 1891, quando exatamente nessa data, 28 de novembro, o trem chegou à nossa cidade pela primeira vez. A ferrovia Curitiba-Lapa possui 85 quilômetros de extensão e se constitui num dos primeiros ramais da estrada de ferro do Paraná que ligaria o segundo Planalto com o porto de Paranaguá. A inauguração do trecho Serrinha-Lapa se deu, como já disse, em novembro de 1891 e visava basicamente a exportação de madeira e erva-mate da região, antes levada pelas forças animal de mulas. A estação antiga, que ficava na região da creche de José Lacerda, ali na rua Otávio José Cus, conhecida por Linha Velha, teve um dos episódios mais sangrentos e aguerridos da resistência da Lapa em 1894. Retificada a linha com término no final dos anos 40, a Estação Nova foi a porta de entrada de pessoas, histórias e mercadorias. Nos anos 80, início da administração do prefeito Dr. Wilson Moreira Montenegro, a Estação Nova da Lapa revelou-se como o Brasil, como berço do primeiro projeto de turismo férreo do Brasil entre Paraná e Santa Catarina, lançado pelo então jovem Márcio Assad, no Congresso Brasileiro de Agentes de Viagem em 1986. O país descobriu a Lapa, sua cultura e seu turismo em matérias da rede de televisão, revistas, jornais e rádios, e na sequência um sucesso ainda maior foi o lançamento do passeio Curitiba-Lapa, Curitiba, com a Maria Fumaça, além de todos os veículos de comunicação já citados. Houveram matérias internacionais sobre a viagem com a privatização da rede ferroviária federal. A estação foi fechada e abandonada à própria sorte. Houve vandalismo, destruição de móveis e documentos, virou abrigo de pessoas nocivas, a história que ora estamos relatando. Houve tentativa de incêndio e até um crime de morte no local. Mais uma vez, por interferência do Márcio, houve o pedido de tombamento do prédio, uma recuperação emergencial pela concessionária e a Maria Fumaça voltou por um período e o prédio foi cedido à escola cooperativa que cuidou muito bem. Com a intenção da volta da utilização turística, a gestão da prefeita, da então prefeita Leila Klenk, iniciou tratativas com o Exército Brasileiro
para a recuperação do prédio e a obra foi iniciada e concluída na gestão do prefeito Paulo Furiati, com a criação e instalação do Centro de Memória Ferroviária, que serviu de modelo para outros no Paraná e Brasil. No Brasil, com o prefeito Furiati e uma comissão de vereadores dessa Casa de Leis, a SAD apresentou uma proposta com sucesso na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, dos trens eventuais, com grande sucesso na Lapa, que beneficiou todo o sul do Brasil e propiciou a criação do trem natalino, que agora, no próximo dia 6 de dezembro, passará pela Lapa. Até aí, a história de superação, de sucesso e bonita, mas na atual gestão, que ainda anda à contramão da história, abandonou o Centro de Memória e um flagrante desrespeito à história, à memória e às famílias ferroviárias, que deram o seu trabalho para o desenvolvimento da Lapa, colaboraram com o acervo para montar o Centro de Memória e tem pelo local um carinho enorme e para muitos como se fosse a sua segunda casa. Então, o dia de hoje é de comemoração pela data, mas também de denúncia em relação ao abandono de um importante equipamento cultural e turístico de nossa cidade histórica. Nossas homenagens às ferrovias, nossas homenagens aos ferroviários e suas famílias e nosso total repúdio aos responsáveis pelo abandono. E para finalizar, aqui vai o meu abraço, o meu particular reconhecimento por tudo que o senhor Márcio Assad faz pelo turismo do nosso querido município da Lapa. Quando fala-se em turismo, o Márcio é doutor no assunto. No momento seria isso, presidente. Muito obrigado.